TV Nova. Eleições 2024, é a TV Nova de olho no voto. Ao longo desta tarde estamos aqui, eu e a Valesca Andrade, informando junto com a equipe de jornalismo aqui da Nova, Valesca. Pois é, minha gente. Se você ligou a televisão agora, viu? A gente vai ficar aqui até umas 5 horas da tarde com muitos assuntos interessantes para você que está assistindo a gente. Se você quiser participar pelo nosso WhatsApp, o telefone vai aparecer na sua tela, que é o 3431, né, 5698. Você pode ver a gente através do no YouTube da TV Nova Nordeste. Também tem o nosso site, né, tvnova.tv.br/eleições 2024, Rádio Nova também, né, 98.7. Nosso assunto agora, vamos falar sobre o programa Diálogo, que recebeu aí, né, durante esse período de pré-eleição, né, mais de 100 candidatos, não foi, Marcos? Exatamente, o programa Diálogo, que vai ao ar às 5 da tarde, sob o comando do Pedro Paulo aqui na TV Nova. Ele sabatinou aqui vários candidatos a prefeitos da região metropolitana e também do interior. E aí foram, como você falou aí, né, em termos de números aí, mais de 100 candidatos que puderam aqui externar aquilo que pensam com relação à administração pública. Ainda reforçando o lance do WhatsApp aí, aqui tem uma pessoa que perguntou aqui, como é que eu posso ser repórter por um dia na TV aí, né? Você pode ser agora, se quiser, né? Informando já aí alguma coisa que está ocorrendo aí na sua comunidade, Marco Silva, no seu local, né? Seja repórter por um dia, mande sua mensagem para cá também, não é isso aí? Valesca Andrade. Isso. E nesse lance do diálogo do programa de Pedro Paulo, qual é a importância do programa para o processo de um modo geral, na sua opinião, Valesca Andrade? Super importante, porque ali eles vão explanar todo o processo que eles vão querer fazer durante a eleição, a reeleição, enfim. Eles puderam externar aquilo que pensam, caso o eleitor se decida a votar naquele candidato, não é isso? Uma sabatina que é feita, e aí não tem outro, vamos dizer assim, candidato para poder, né, trocar ideias ou não. Mas aí a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais e aprofundar, né, os assuntos também. Eu acho dialogar, que dialogar. Nós estamos numa polarização política no país que, infelizmente, ao invés de diminuir, está aumentando. Apesar dos apelos de todo mundo, olha, vamos diminuir, se acalmar, tal, a eleição passou, sai do palanque, desce do palanque e tal, mas cada vez mais a gente percebe que isso vai numa crescente, infelizmente. Está faltando diálogo, então? O que é que está faltando? A gente vai aproveitar e vai aqui, com os amigos que vieram aqui nos visitar hoje aqui, vai debatendo aqui, conversando esses assuntos. Por aqui já o Tiago Monteiro, que é economista, não é isso, Tiago? Seja bem-vindo, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Valesca. Boa tarde. O pessoal que está acompanhando a gente em casa, o programa Diálogo ele é essencial, principalmente durante a sabatina, porque a gente tem acesso às redes sociais, algumas coisas assim, só que existe um filtro, né? Literalmente falando. Com certeza. E aí, quando a gente tem acesso a um diálogo um pouco mais aberto, mais tranquilo, sem cadeiradas, né? A gente sabe que... Você lembrou da cadeirada, né? Exatamente. Parece que até ameaçou você quando você chegou aqui. Mentira, não foi nada disso. Em off, eu me senti ameaçado. Se eu não gostar do convidado, posso dar uma cadeirada? Não, mas foi de primordial importância, inclusive queria dar os parabéns, né, a vocês, ao Pedro, que conduziu de maneira excelente. A manhã toda aqui, né? Tranquilamente. Assim, a gente tem acesso a questões um pouco mais aprofundadas, digamos assim, de cada candidato, o que é que ele pensa, como é que ele se posiciona acerca de temas que às vezes são pouco explorados, como educação, como a própria saúde, segurança pública, saneamento básico, que é literalmente o básico e parece que fica em segundo, terceiro plano, né? Infelizmente, O Tiago tocou num assunto muito importante. Marco Silva, deixa eu apresentar bem logo o nosso outro convidado, que é o Felipe Ferreira Lima, que é cientista político. Oi, Felipe. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marco? Tudo bom? Tudo bem-vindo. Prazer grande estar aqui com vocês. O Tiago tocou num assunto super importante. A gente hoje vive, né, em rede social. Tudo é rede social. O que a gente pode comparar isso logo de cara, que as pessoas, os candidatos ou os pré-candidatos que estão participando dessa eleição, têm a favor também uma rede social. Isso que há pouquíssimo tempo, vamos dizer assim, não existia, né? E aí fica tudo sendo postado, tudo sendo mostrado. O Tiago também tocou em um outro ponto que fala, nossa, um filtro que de repente ali até existe, mas quando você está aqui dentro de um estúdio para poder conversar sobre determinados assuntos, esse filtro acaba não tendo, né? Não é isso, Felipe? É verdade, é verdade. A gente viu nessa eleição, eu estava até há pouco conversando sobre isso.
muito pouco debate. Isso. Né? Nas emissoras em geral. Porque a gente via muito em geral, isso. A gente via muito, a gente via debate antes. No início da eleição já. A gente tinha aquelas sabatinas de pré-campanha e depois que iniciava a eleição já começavam os debates. E eu vejo pouco debate com relação aos assuntos que importam e aos assuntos, ao eleitorado. exatamente. É mais acusação de um a outro, uma coisa né? Muito mais, muito mais. Você não presta, você toma droga, você é safado, você é ladrão, você é isso. Então... Desfoca o grande debate da eleição municipal, que é a cidade. Você não vê debater sobre o que de fato o dia a dia. Né? Exatamente, exatamente. A gente fica naquela artificialidade da rede social que acaba os algoritmos levando a gente para o que mais interessa a gente em termos de lazer, em termos de acesso. E aí aquela discussão real, que é a discussão do dia a dia da cidade, você vê pouco. E aí os candidatos, eles, claro, têm suas equipes, eles vão atrás do que é que o eleitorado está querendo discutir nas redes. Então, se ali não tem educação, não tem saúde, tem muito mais questões pessoais, eles vão em cima daquilo, vão insistir naquilo ali. Infelizmente. Aproveitar e conferir aonde o candidato Elias Gomes votou em Jaboatão. Nós temos imagens aí da chegada dele, o registro do voto dele aí, o Elias Gomes, que é candidato, tenta aí a vaga de candidato lá na cidade de Jaboatão, que é uma das mais importantes aqui da região metropolitana, né? A cidade de Jaboatão. O Elias Gomes já administrou Jaboatão e está lá aí o registro do voto dele, conferindo aí. É um momento também bem especial, né, Valesca? Bem especial. Que bom que a gente está podendo registrar tudo isso aqui na tela TV Nova Nordeste, né? Tá, e a gente já mostramos também outros prefeitos, candidatos, que também votaram logo cedo. A gente está aqui desde as 9 horas da manhã, né, toda a equipe do jornalismo e também dos apresentadores, desde 9 horas da manhã, mostrando tudo que está acontecendo aqui na Recife, região metropolitana também. Então, que bom que você está aí do outro lado, conferindo tudo isso em primeira mão, né, Marcos? Verdade. Aí as imagens do voto do candidato a prefeito Elias Gomes, ele que também já compareceu para dar a sua contribuição a esse processo eleitoral, né? Pois é. O Elias. Tá, então. Vamos voltar para cá agora? Deixa a gente continuar esse bate-papo. Fez ali o sinal ali, né? Cada um tem um sinal, né? Tem um V, tem isso, tem aquilo, né? Chamou ali a primeira-dama ali, né? A esposa, né? Para também participar desse momento especial para ele. Pegou o título dele então, aí abraçou aí o pessoal que trabalha na mesa, né? Ok, tá então registrado aí o voto do Elias Gomes, que apareceu no final ali com o Humberto Costa, né? Costa. Do PT. A gente vai falando aqui sobre algoritmos, não é isso, minha gente? Eu vi hoje de manhã exatamente um post falando sobre isso. O que é que você procura? Qual é o mundo que você procura nessas redes sociais, né? Porque quanto mais um assunto determinado que você procura, mais aquele assunto chega até você, né? Então, se você procura muito política, então os assuntos de políticas vão todos para o seu Instagram. Como é que a gente lida com esses números? Como é que a gente faz esse filtro? Como é que a gente procura saber de algo que realmente seja importante dentro das redes sociais quando a gente quer eleger, né, algum candidato, prefeito, governador, presidente, enfim? Tem como manipular isso, Tem. Porque existe um ecossistema de inteligência artificial por trás de cada algoritmo. Então, por exemplo, se eu pegar meu Instagram, o Felipe, a Valesca, você, o Pedro, o pessoal de casa, e no explorar, vai mostrar exatamente aquilo que você gosta de consumir. Pode até parecer coisa de política, mas, por exemplo, se você clicou na cadeirada que um candidato levou do outro, o algoritmo vai entender que você gosta de baixaria. Exato. Então, ele vai te mandar um monte de cortes. De memes, de tudo. Os caminhos para ali, qual é o problema disso? Isso gera dopamina. É aquela recompensa de curto prazo, é o prazer de curto prazo, que às vezes você se sente, inclusive, representado por determinado ato, determinada fala. Não é à toa que um candidato de A, B, C, D ou F, geralmente no seu explorar, na área política, só tem coisas que ele gosta de ver e que ele gosta de escutar. Então a gente fica cercado, por isso que eu falo que é um ecossistema de inteligência artificial te alimentando daquilo que você gostaria de ver, gostaria de consumir como consumidor mesmo, independentemente se for política, se for esporte, se for lazer, se for entretenimento. Então você é cercado de diversos gatilhos que te levam a uma dopamina. E aí qual é o perigo? A gente conversou, o nosso papo da gente aqui, o Felipe até trouxe, que a gente não debate coisas mais profundas como educação, saúde, saneamento básico,
porque isso não dá voto. A população da gente gosta de consumir. É triste falar isso, Vira né? um papo chato, é? Isso, é por isso da importância do programa Diálogo. Porque aí, quando a gente começou a falar, o Instagram ele não vem com filtro no diálogo. A gente começa a perguntar coisas um pouco mais aprofundadas e aí você começa a ver quem é aquela pessoa determinada naquele assunto especificamente falando. Exato. Ok. Aproveitar e chamar diretamente de Caruaru, onde a eleição também está bem acirrada. A Renata Moura está em Caruaru e ao vivo também participa aqui dessa cobertura das eleições de 2024. Alô, Renata, boa tarde. Olá, boa tarde, Valesca, boa tarde, meu amigo que está aí no Recife trabalhando, né, nesse dia de eleição, o dia Marcos Silva, perdão, esqueci teu nome, Marcos. A gente está aqui no Colégio Nicanor Souto Maior, que é o terceiro maior colégio eleitoral aqui de Caruaru, né? E também o maior da 106ª zona eleitoral aqui do município. Por aqui a movimentação está um pouco mais intensa, né? O pessoal chegou, eu acho que você consegue aí acompanhar imagens do momento em que abriu esse colégio eleitoral. Muita gente estava aqui antes mesmo de abrir o prédio, você confere essas imagens aí. E aí, no decorrer da manhã, a movimentação foi ali ficando um pouco mais tranquila e agora à tarde o pessoal já almoçou, deu aquela descansada e agora voltou, né, para poder fazer, né, o seu dever como cidadão e vir aqui até as urnas. A gente vai conversar agora com a administradora do prédio aqui do Colégio Nicanor Souto Maior, que é a Ana Paula Campos. Ana, seja bem-vinda à TV Nova. Houve alguma ocorrência aqui ou foi tudo tranquilo? Boa tarde. Boa tarde. A princípio foi tudo muito tranquilo, graças a Deus, todo mundo muito animado para a votação. Tivemos um pequeno impasse na sessão 34, mas rapidamente comunicamos com o pessoal do TRE, eles vieram aqui prontamente, não demorou nem 5 minutinhos, já estavam aqui e tudo voltou a fluir normalmente. Essa urna, ela precisou ser substituída ou foi só aquela manutenção ali rapidinha? Não precisou de substituição, foi só manutenção rápida, de reinicialização, eles desligaram a urna, voltaram a ligar novamente e tudo deu certinho. Ana, são 3h32 da tarde, né? A votação encerra às 5 horas da tarde e muita gente ainda não veio votar, não foi isso? Exatamente, e a gente pede, você cidadão que está em casa, por favor, compareça aqui ao colégio, ainda dá tempo, venha exercer o seu papel, tá certo? Ana, obrigada pela sua participação. Tá aí então, pessoal, a movimentação aqui no colégio, ela é bastante intensa, né? O pessoal vai entrando aqui, porém, a votação que está acontecendo aqui, ela é bastante rápida, uma vez que as pessoas estão votando somente para os cargos de vereador e também prefeito, né? A expectativa aqui em Caruaru que as eleições vão até o segundo turno, né? Que não seja decidido essa eleição já no primeiro turno. Tá chegando aqui uma senhora para votar. Boa tarde, seja bem-vinda à TV Nova. Veio exercer seu dever de cidadã, né? Sim. Sim. E trouxe a menininha junto? Também, vai votar a mamãe. Vai votar? Sim. Sim, ela disse que vai votar. Muito bem, é um dia que é importante para todo mundo que é cidadão, não é? Sim, com certeza. Muito importante. Tá jóia. Então, qual é o seu nome? Aline. Aline, obrigada pela entrevista. Tá aí então, pessoal, a movimentação aqui no Colégio Nicanor Souto Maior. A gente segue girando aqui por Caruaru, por diversos pontos onde a votação está acontecendo. Eleições 2024, TV Nova, de olho no voto. Obrigado, Renata. A gente viu aí nas imagens que ela mostrou aí do início da abertura daquela sessão ali, em que as pessoas pareciam mais aquela loja essa imagem aí, ó. Aquela loja de eletrodoméstico, quando abre com a promoção. Quando abre, invade e tal, uma festa realmente, então, a votação lá em Caruaru, não é, Valesca? Pois é isso, todo mundo exercendo aí, né? O seu direito, o seu né? direito de cidadão. Muito bem, muito bem. Felipe, deixa eu conversar aqui, mas me empolguei agora. Tô achando que esse tempo é pouco para poder... Ferreira Lima, é da família Ferreira Lima? Ferreira Lima, exatamente. Ferreira Lima, né? Nós tivemos um deputado federal aqui. Teve Egídio, Ferreira né? Lima, Maurílio também. Foi bem famoso aqui, na época ainda da redemocratização, né? E isso, passou um tempo na Austrália, me parece, foi? Fora no exílio, foi. Na Argélia. Até brincava, dizia que ele era dono de posto de petróleo e tal. Marcos,
Marco Silva, voltando para a nossa realidade, vamos conversar sobre os nossos Marco Silva, sendo Marco Silva, né, minha gente? Rememorando, rapaz. Lembrando para o pessoal entender quem foi ele. Não dê muita corda, não dê muita corda. Isso dá um debate à parte. Então, um debate à parte. O Marcos também falou sobre a importância do vereador, né? O que é que realmente o vereador exerce? Por que a gente está falando sobre isso? Eu votei muito cedo, o Marcos também, e falando que foi super tranquilo na minha urna lá na Zona Sul, no Código Santa Maria, e eu via muita sujeira na rua, com aqueles santinhos, e muitas pessoas no caminho, e o vereador, não, toma, tem esse aqui, né? Toma esse daqui. Não é vamos dizer assim, não é um voto consciente, né? Sim. Mas qual é a verdadeira função de um vereador para que as pessoas em casa entendam, né? Esse, pode cobrar. Você tocou num assunto muito importante, Valquíria, porque esse é Valesca, desculpa. Esse é um case assim que sempre os dados são os mesmos. A gente fez uma pesquisa agora há pouco no Unifafiri, que é a universidade que eu leciono, e de lá a gente descobriu que 54% dos recifenses entrevistados ainda não tinham definido o voto para vereador. Isso foi na semana passada. 54%. Mais da metade, então. Né? Mais da metade. Nossa. E a estatística da ciência política diz que geralmente só se escolhe o voto para vereador na última semana da votação. Por quê? Porque a concorrência da eleição para vereador é muito grande. Você tem um vizinho que é candidato, você tem um professor que é candidato, você tem uma pessoa próxima que conhece alguém que é candidato. Então, são muitos candidatos por circunferência eleitoral pequena. E aí chega na parte que você tocou, que é a questão do desconhecimento do que o vereador faz. Grande parte da população não sabe a função real do vereador. Qual é a função real do vereador? Que é a de fiscalizar e de legislar. Ele legisla, ele cria a lei no município, né? E ele fiscaliza o poder executivo. Então, não é uma figura, por exemplo, que pode prometer ao eleitor um calçamento, uma obra, porque não é função dele. Mas o eleitor acaba criando essa imagem pelo dia a dia, pela imagem ligada à prefeitura. E muitos usam isso, botam até uma placa de que aquela obra ali foi um pedido, foi uma intervenção, foi requerido, fulano, né, requerido para o vereador. Exatamente. Tal. Mas passando essa imagem, né? E que não é função do vereador. Exatamente, não é a função do vereador. O vereador, ele levanta a questão da fiscalização, ele levanta a questão da legislação, né? Então, essa compreensão do que é que ele faz é difícil mesmo para o eleitor médio alcançar. E aí ele compara muito com o prefeito, que é a figura mais exposta. Né? Mas o vereador que coloca também a cara de frente o tempo todo da comunidade. Então ele cobra pela comunidade. Se político, ele também não faz isso, não pede pela comunidade, também ele fica fora como ausente, né? Porque é o político mais próximo da sociedade, né? É aquele que você pode encontrar aqui no mercado, na rua, na feira, com mais facilidade. Então a população tem mais contato com ele. É verdade. Muito embora também tenha os que aparecem só a cada 4 anos, né? Acontece. Inclusive tinha na internet uns memes, né? O camarada saindo de um caixão assim, levantando, eita, chegou depois da eleição. É bem por aí, né? Aproveitar e dar uma passadinha aqui e conferir a eleição pelo Brasil. A TV Nova de olho no voto, a Maiana Leocádia, a TV Cultura, tem informações pra gente agora. Pode falar, Maiana. A Polícia Federal divulgou um primeiro boletim sobre prisões e apreensões feitas em todo o país neste primeiro turno. Foram registradas 39 ocorrências. Os principais crimes apurados são propaganda irregular e compra de votos. Segundo a PF, em todo o Brasil foram apreendidos 21 milhões de reais em dinheiro vivo. 56 pessoas foram presas até agora neste domingo por crime eleitoral e porte de arma. Houve prisão de candidatos em Roraima, agora hoje pela manhã, em razão de flagrante, né? É importante lembrar que a lei eleitoral veda prisão por cumprimento de mandatos de prisão, mas permite por flagrante de crime inafiançável. Então houve 2 prisões, 2 candidatos a vereador em Roraima. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa você acompanha logo mais a partir das 5 horas da tarde no programa De Olho no Voto. De São Paulo, Maiana Leocádio. Tá, então a Maiana aí com informações direto de São Paulo, TV Cultura, sobre um apanhado aí de crimes pelo Brasil. E por falar em crimes, Valesca Andrade, por aqui já chegou o Emílio Duarte, que é advogado e criminalista, não é isso? Pois é, boa tarde, tudo bom? Doutor Emílio, prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo. Boa tarde, Marco Silva, a todos que acompanham aqui a bancada, meu colega cientista político.
também advogado. Na verdade, a nossa especialidade é justamente crimes eleitorais, né? Como o chefe da Polícia Federal no Brasil ali falou, todos os que possuem prisão em aberto nesse período não podem ser presos, a não ser crimes na flagrância, né? Justamente isso é de uma década do Brasil que a gente tem que esquecer, do antigo Código Eleitoral, onde quem estava no poder, em determinadas ocasiões, em determinada localidade que ele achava que estava mal, que poderia perder a eleição, eles prendiam as pessoas para que as pessoas não pudessem votar. Mas isso eu acho que já está em desuso na nossa sociedade moderna. Eu dizia há pouco no outro veículo onde eu estava, que está em tramitação, né, um novo Código Eleitoral pra que mudar dá... isso. Na verdade, é atualizar, é mudar essas coisas. Por exemplo, existe o maior crime eleitoral, é o transporte irregular de eleitor, Marcos Silva Valesca, só para você ter ideia. Que é coisa comum, né? Ainda na eleição. Não, hoje é diferente. O Supremo obriga, por exemplo, todas as empresas de ônibus que transportam eleitor hoje de graça. Gratuito. Antigamente, que é o que está ocorrendo hoje. Antigamente era milionário quem tinha um veículo de transporte. Né? Então isso poderia ter um abuso do poder econômico no transporte para aliciar o voto nos seus candidatos. Então, ou seja, é um código muito antigo e está em tramitação. No próximo ano nós vamos fazer gestão junto à bancada pernambucana no Congresso de Deputados Federais e Senadores para que a gente atualize, bote em prática tudo aquilo que a gente já colocou no papel e está em tramitação, mas parado no Congresso Nacional. Como também nós comentamos aqui há pouco, Valesca, o lance da lei seca, que na prática não acontece. Não funciona, né? Não é em todo lugar, tá bares abertos, por bebendo. Acabei de chegar aqui vizinho tem um trailerzinho aqui, um espetinho ali, todo mundo bebendo e comemorando. Então não pega mais, não pega tem mais. que atualizar. Exatamente. Quais são esses crimes mais frequentes? Nesse período de eleição? Eu estava rodando, fui a Moreno, Jaboatão, Recife e agora aqui em Olinda, eu presenciei um crime eleitoral, uma coisa inusitada. Se você perguntar para mim, Felipe, a imagem dessa eleição foi a que eu vi hoje de manhã numa determinada sessão eleitoral da Zona 147 em Jaboatão. Sujeito fazendo boca de urna, né, com a calça que a gente chama coronha, que a gente dizia na minha infância que brigou a calça com o sapato, e amostra uma tornozeleira eletrônica. Não tenho nada contra quem usa tornozeleira eletrônica, ele está cumprindo o rigor da lei, está pagando sua dívida com a sociedade, teve direito a uma progressão de regime e está usando sua tornozeleira. Agora, a minha curiosidade, como é que um candidato contrata um cidadão que com tornozeleira eletrônica para cometer um outro crime? Eu estava de paletó e gravata, a gente mudou aqui para vestir a camisa literalmente da TV Nova, e esse ano estava contando aqui, é a sexta eleição que a gente faz com a TV Nova. Agradecer a oportunidade do meu amigo Pedro Paulo, toda a sua produção. Eu estava de paletó e gravata, cheguei perto dele para abordar, ele disse: "Você é delegado?" Eu disse: "Não, mas agora sou." Eu disse: "Como assim, doutor?" Porque qualquer cidadão que presencia um crime pode ordenar a prisão. Na próxima quadra tem uma viatura da polícia, eu queria que só recolhesse esse material, parasse de cometer um crime e fosse embora. Ele baixou a cabeça e, graças a Deus, ele seguiu nossa orientação e foi embora. Então, boca de urna ainda é um crime previsto. Derrame de santinho. Eu não sei quem foi o cara que é especialista, cientista político, que é marqueteiro, que diz que o cara pode derramar um santinho. O sujeito que está indeciso para votar em vereador vai se acocorar, Valesca, sai catando ali, e vai pegar, vou votar nesse aqui, pegar aí, pelo amor de Deus. Passou esse tempo, né? Porque a gente está falando exatamente sobre isso. Eu estava falando que de manhã, quando eu fui votar, eu faço, minha nossa, a rua, minha gente, era um depósito. Eu vim em Paulista, uma criança, inclusive, espalhando mesmo, a mão cheia e espalhando. Você andava e saía chutando assim, ó, porque era papel espalhado para tudo quanto era lado. Eu faço, o que é que isso funciona? Pra quê, né? E no outro dia, amanhã... Mas os marqueteiros falam que funciona. É um absurdo isso. Amanhã a limpeza pública do município, né, vai ter que demandar mais gasto público para recolher isso em todas as cidades. Isso é um absurdo ainda. Não é? Eu acho que com a digitalização poderiam proibir impressão. Impressão, né? Porque é derrubar árvore. Eu acho que para o meio ambiente é até uma boa. Isso. E outro crime bastante comum, infelizmente ainda, está aí a Polícia Federal noticiando no Brasil todo, é a captação ilícita de sufrágio. O que é isso, para nosso ouvinte entender? O que é isso? Compra de voto. Pegar dinheiro e oferecer dinheiro pelo aquele voto. Não é? Então, é bom o eleitor saber que incorre na mesma prática quem vende também. Tá? Então, acontece, é um crime de dois polos. Só tem o sujeito que compra porque alguém vendeu. Então, simples oferecimento... Como tem o corrupto e o corruptor, né? Exatamente. Então, é punível os dois e, infelizmente, ainda é uma prática bastante comum. E outra coisa que muito me salta aos olhos, a gente tem notado um ingresso
do crime organizado na vida pública, e essas eleições, né, aqui no estado de Pernambuco têm sido uma das mais violentas, remontando àquela época da década de 80. Eu me lembro que teve uma campanha, eu ainda na juventude do partido, militava na campanha de 85 da Prefeitura de Recife, o então deputado de Carpina contra Java Vasconcelos, né, o Sérgio Murilo Santa Cruz. Então foi uma campanha bastante violenta. Depois disso eu não vi mais nenhuma violência, mas nós tivemos aqui na Zona da Mata... teve um panfleto apócrifo, né? Exatamente. Que tinha assassinado alguém. Fake news que definiu a eleição. Assassino. Panfleto apócrifo não. Eu me lembro que passei pela Avenida Recife toda, manchas de vermelho simulando sangue, assassino, etc. E... Por exemplo, nessa eleição agora, semana passada, um candidato opositor foi sequestrado, né, apanhou muito, sobreviveu e foi lançado no matagal. Né, um prefeito de uma cidade no sertão, ontem à noite, teve seu carro alvejado por bala, só conseguiu escapar e contar a história por causa da blindagem do carro. Então, ou seja, a violência tem que ser realmente investigado, todo o aparato judicial e de polícia judiciária para impedir que o crime organizado entre nos parlamentos e prefeituras brasileiras. Com certeza. E outra política hoje, agora, né, minha gente? A gente não dialoga, a gente não conversa sobre política. Né, ou você é A, ou você é B, e se você não for A, e começa a confusão com B, porque C existe... O que isso leva, no final das contas? Eu vi uma matéria recentemente falando que o Brasil ele vem cada vez mais envelhecendo, é um país que está ficando idoso, né? Porque as pessoas elas não querem mais, ter filhos e tudo mais, por tudo que acontece na nossa realidade dos nossos dias atuais. Então, assim, os jovens hoje em dia têm um papel muito importante na hora de decidir, né? E o que esses jovens hoje em dia eles estão assim por dentro do que está acontecendo? Porque a gente vive num mundo hoje, tudo é internet, tudo é rede social, tudo é para ontem. O extremismo ainda remanesce da eleição presidencial de 2 anos passados, né? A polarização. E o ministro Barroso disse uma fala interessantíssima, caro Felipe e os telespectadores. Ele disse que uma violência política em época de eleição depõe contra a democracia. Então, isso é uma coisa muito ruim, a imagem que nós estamos passando para o mundo, que a nossa democracia tem que reagir de forma severa com quem pratica violência política. Com certeza. Deixa eu aproveitar agora e passar a bola para o nosso Felipe, o Felipe Cavalcante, que está em Olinda e ao vivo tem informações para a gente do pleito em Olinda. Alô, Felipe, boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que estão no estúdio acompanhando a programação nessa cobertura 2024 das eleições. Estamos no Colégio Imaculado Coração de Maria, no bairro Novo, um dos maiores em número de votantes aqui de Olinda. E neste momento a movimentação está muito tranquila, falta um pouco. Tivemos aí uma paradinha nessa transmissão, né? Uma transmissão via internet e às vezes acontece isso, né? O congelamento. Então, assim que o Felipe conseguir voltar com o sinal para aqui, para a TV, a gente volta aí a passar essa panorâmica da eleição em Olinda, lá no Colégio Imaculado Coração de Maria. Estamos aqui abordando o tema, a importância do programa Diálogo. E diálogo é o assunto aqui com os nossos convidados, o advogado criminalista Emílio Duarte, o Felipe Ferreira e também o Tiago Monteiro, ele que é economista também, o Tiago. O Felipe é cientista político. Para quem não sabe, o que é ser um cientista político? Olha aí, tá vendo? Estudar essa loucura que é a política, né? Uma loucura no bom sentido, né? Porque a política, na verdade, é um instrumento de transformação da sociedade. O que a política pode fazer, muitas coisas que a gente pensa que acha que dá para fazer, não faz, porque é a articulação, é o diálogo, é a busca por chegar no poder, por ter influência, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, a ciência política é quem se dedica a estudar essa movimentação dos poderes, né? No nosso caso, democrático, mas em outras localidades em regime mais autocrático, um regime mais conservador. Então, é ela quem nos revela. Então, a política é uma ciência, né? É uma ciência, exatamente. Ela é tão vasta
que o estudo dela demanda, né, uma atenção especial da sociedade para entendê-la. Né? Política e economia não juntas, né, Tiago? Tá junto, claro. Ambas deveriam estar em mãos dadas na base, tá? Sim. A gente, na escola, enfim, no ensino médio, fundamental, a gente sai de lá sem saber o que é ciência política. Isso. A gente não sabe declarar o que é economia. O que é economia. A gente sai muito mal educado financeiramente falando. Então, o brasileiro é um povo mal educado economicamente falando. Em vários aspectos, né? Vários Economicamente, aspectos. Politicamente, Sim. socialmente falando. Ele não sabe qual é o papel desse cidadão neste exato momento. Exato. Em termos de eleição. É muito triste a gente estar falando que a gente conversou anteriormente que a gente consegue dar um voto da gente porque alguém ligou para mim e fez, olha, tem vereador? Não, não tenho. Vota em fulano tal que é meu primo. Quem é teu primo? Não tenho a mínima ideia do que ele pode fazer, qual é a função que ele vai fazer junto à nossa sociedade. Então, se a gente tivesse isso de base, ao mesmo tempo que o impacto político, em termos da nossa economia, no meu bolso, no seu bolso, no bolso do pessoal que está de casa, a gente pensaria 2, 3 vezes antes de ir lá e apertar 2 números e confirmar, apertar 5 números e confirmar, porque isso faz parte da cidadania, isso vai fazer parte de como é que vai ser a minha sociedade, a sociedade dos meus filhos, a sociedade da minha família como um todo. Então, e como é que vocês veem isso hoje? Porque a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido. Qual a tendência? É melhorar ou é piorar? Historicamente falando, se a gente for levar desde a década de 90 para cá, com a velocidade das informações e o jeito que chega a informação, que é a questão inclusive do algoritmo, que a gente bebe da fonte, que é aquilo que a gente gosta de ver. Fora as fake news também. E às vezes a fake news fala exatamente aquilo que eu acredito que seja. Então que eu me cative por aquilo. Exato, né? Não é à toa que eu vou pegar, caramba, exatamente, concordo, vou compartilhar no meu grupo de WhatsApp da família, que geralmente, que na época que teve da eleição presidencial, muitas famílias se deixaram de falar até hoje. Essa então, questão do diálogo, ela mexe tanto com a sociedade e com o mercado político, que ela tem modificado a forma como a política tem sido feita. Por exemplo, o camarada hoje, o político clássico de opinião, que é aquele camarada de diálogo... O voto de opinião, né? Aquele voto de opinião... Hoje está sumindo praticamente. Aquele que a gente conhecia há 15, 20 anos atrás, vamos colocar assim, que era aquele político como o professor Cristóvão Buarque, por exemplo, grande amigo, né? O professor Cristóvão ele se dedicava a estudar o que é que a sociedade estava pensando, para chegar na universidade e ter gente que discordava com ele, e ele chega lá e, olha, vamos tentar convencer, vamos para o diálogo, é o que diz o nome do programa, né? Políticos emblemáticos que já debateram opinião aqui, como o Raul Jugman, como outros do passado, que eram políticos essencialmente de opinião. Esses aí... Como Roberto Magalhães, como Jarbas, políticos esses tinham muito o voto de opinião, realmente. De opinião, e estão com grande dificuldade de se reinserir na política. Por quê? Porque a política ela virou extrema, então é muito mais fácil um candidato investir, por exemplo, numa campanha da extrema direita ou esquerda, não vamos falar, né, para não gerar... Certo. E eu vou investir naquele pessoal que vai querer ouvir o que eu vou querer falar. E eu vou chegar nos algoritmos da internet e vou robotizar de uma forma que eu possa fazer um grupo a partir daquilo que eu estou pensando. E eu vou propagar essa ideia que vai cativar as pessoas que querem. Fica mais barato. Hoje o financiamento fica, porque você vai fazer tudo online, a estrutura física, ela vai ser apenas em véspera de campanha e olha lá. Ela se torna orgânica também. Ela se torna orgânica. Nunca se falou tanto essa palavra, né? Tudo é muito orgânico, tudo é orgânico. Só fazendo um alerta aqui para as notícias sabidamente verídicas, popularmente chamadas de fake news, mas no âmbito da justiça eleitoral a gente trata isso como desinformação, é o nome técnico de fake news. Então a legislação é bastante severa, 2021 houve uma alteração legislativa criminalizando essa conduta, ou seja, é crime, não é? E a partir de 2022 foi a primeira eleição com crime de fake news, ou seja, vigente nessa também, e incorre no mesmo crime não só quem produz a fake news, quem é o artífice, o autor intelectual, mas todo aquele que propaga. E aí todo lugar que eu vou, que tem perguntas ao vivo, tem participação dos ouvintes, eles ligam, doutor, como é que você está falando muito bonito, mas como é que eu vou saber que é fake news? Você não tem acesso a nenhum mecanismo de checagem, nenhum site, não sei nem o que é isso, doutor. Então não propague, amigo, porque a lei diz que você é criminoso também. Então, se não tem certeza, não propague. Se você sabe que é verdade, mas propague. Esse é o grande problema. Porque é o seguinte, o cérebro da gente ele funciona diferente. Uma não informação e uma informação inverídica, no cérebro da gente, a informação inverídica tem mais força do que uma não informação.
E se aquela informação inverídica, a fake news ou a desinformação, ela me afagar o ego ou ela proporcionar o prazer naquilo que eu acredito, eu não vou checar, porque eu acredito naquilo, é minha crença. Então, automaticamente, eu jogo para fora. E aí, esse crime de desinformação, ele, se brincar, se não for mais severo, e se não for muito bem compartilhado, ele cai na lei seca também, porque as pessoas sabem que é errado compartilhar desinformação, as pessoas sabem. Mas, veja, se eu compartilhar isso aqui num grupo de WhatsApp ou no meu Instagram, a gente teve um candidato fortíssimo de um dos maiores municípios do país, que ele compartilhou abertamente uma fake news aí para desmerecer o outro candidato. E ele sabe que é errado. Só que notícia falsa e mentirosa, ela recorre 10 vezes mais rápida do que uma notícia verídica. Está se referindo à eleição em São Paulo, não é isso? Isso. Daqui que aquilo ali vai ser desmentido, assim, o efeito colateral já foi feito. Nós temos que dizer, temos que informar o cidadão que já foi aberto pelo Ministério Público a ação competente, ele vai responder, ninguém está livre. Em 2022 temos a operação, inclusive, da Polícia Federal aqui, porque o que as pessoas não entendem é que a Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal. Nossa Polícia Judiciária é a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal já tem um efetivo muito diminuto, muito pequeno. São muitas demandas, né? E recorre ao auxílio das polícias militares do Estado, que, por sua vez, também tem um efetivo pequeno. Mas o poder de polícia é da Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando, por exemplo, eu, de tanto advogar para políticos, eu conheço alguns que são lotados aqui. Tem muita gente fora, mas eu já encontrei alguns apaisanos que fizeram questão de se abaixar para não ser detectado. Eu fui lá, cumprimentei, para dizer que eu estou vendo você aqui, estou por aqui. Estou aqui, tudo bom? Não me viu não, que eu vou para outro lugar. Digo, ok, então eles estão rodando, né? rodando. Já encontrei umas 3 viaturas totalmente descaracterizadas, com profissionais totalmente descaracterizados, que eu sei que são da delegacia de DELIST, que chama aqui, que é de relações institucionais. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Isso serve para vender alguma coisa, etc., mas para político não serve, tá? Vai ser severamente combatido, não é? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção no que compartilha. Eu me lembro que eu fiz 32 anos agora de vida pública, eu já ouvi, Valesca, que você que é da comunicação há muito tempo, deu na rádio, onde eu faço, no interior, deu na rádio, o sujeito não podia dizer, só faltava deixar Jesus Cristo descer, mas ele não desacreditava daquela informação. Agora é o seguinte, deu na internet. Deu na internet, não tem quem tire na cabeça do seuzinho, da senhorinha do interior, que aquela notícia é sabidamente verídica. Minha gente, nós temos aí pontos que a gente já falou aqui, muito importante. Vejam bem, a gente está falando sobre rede social, a gente falou sobre fake news, a gente já falou sobre ter essa consciência em relação à política, à economia, para ser, de repente, tudo isso, para poder ter isso logo no colégio, na nossa educação, desde muito pequeno, coisa que não existe, né? E assim, o interesse ainda é muito pouco para poder realmente saber o que eu preciso entender da política, como é que eu vou me inserir nesse processo, como é que eu vou conseguir mudar. Então a gente tem aí, o doutor Emílio falou algo muito interessante, né? Saiu na internet. Na minha família, veja bem. Deu na internet. Não, a minha família são pessoas que já tem uma certa idade. Então, tipo, o que aconteceu ali, você não viu, não. Eu faço, espera aí, minha gente. Aí vem uma outra geração que tenta, mas são 2 pontos que até chegarem num determinado ponto em comum, minha gente, é muita lenha para queimar ali, é muita discussão, mas você não viu isso não. Tá vendo? Uma paradinha agora aí direto do TRE. Vamos sim. No TRE está a Charlene Santos e tem informações de lá pra gente. Alô, Charlene, boa tarde, pode falar. Olá, Valesca. Olá, Marcos Silva. Muito boa tarde para você. E boa tarde para você aí de casa que está acompanhando a transmissão das eleições municipais através da tela da TV Nova. E nós estamos aqui na sede do TRE Pernambuco para acompanhar tudo de perto, né? Essa que é uma das manifestações mais importantes, um dos pilares mais importantes para a humanidade, que é a democracia. Nós estamos na sede do TRE Pernambuco, que fica localizada aqui no bairro do Derby, área central do Recife. E agora há pouco tivemos uma coletiva onde o diretor-geral do TRE, Orson Lemos, falou que as eleições, né, nos 184 municípios está ocorrendo tudo tranquilo, graças a Deus, né, Valesca e Marcos Silva. E o que aconteceu de intercorrência foram só 6 homens que foram presos, né, por coagir as pessoas que estavam lá em vertentes e também por porte ilegal de armas. Também tivemos a coletiva com a participação do George Maciel,
que é secretário de Tecnologia e Comunicação. Na coletiva do meio-dia, teve um balanço onde ele informou que 150 urnas tiveram que ser substituídas. E agora, nessa última coletiva, às 3 horas da tarde, tivemos uma atualização. Foram 206 urnas substituídas. Nos principais colégios eleitorais, que são Recife, foram 14 urnas substituídas, em Olinda foram 7 e Paulista 6. E é isso, eu estou aqui, a qualquer momento eu posso voltar aí com vocês para atualizar tudo, porque é aqui onde concentram todas as informações e aí eu volto com vocês aí no estúdio. TV Nova Nordeste, de olho no voto. Obrigado a Charlene, que nos deu aí mais uma panorâmica direto do TRE. Estamos nesta tarde de domingo, onde a Valesca está aqui junto comigo no comando, até chegarmos a começar a apuração, né, Valesca? Debatendo a importância que teve o programa Diálogo ao longo desse período pré-eleitoral. E o nosso Tiago lembrou aqui um pouquinho, rapidamente, a eleição de São Paulo. Eu acho que a marca dessa eleição, o Brasil todo, vai ser a cadeirada negativa, né? Da Atena no candidato. E diversas o Massal, fake news também, né? A agressividade na verbalização. Assim, se você for puxar, diga 5 propostas de cada candidato. A cadeirada voadora, vai lembrar, né? Como fazer fake news, Isso. como fazer cortes para as redes sociais e alimentar o algoritmo que vai chegar na vovozinha, na no tia objetivo. gente que fica, entendeu? Então isso é uma marca muito negativa, que a gente está falando do maior município, né, e um dos mais importantes. Da maior cidade do país, né? E um dos mais importantes do mundo. O coração econômico do país. Exatamente. As pessoas assistiam esses debates através do YouTube, procurando onde é que estava passando, não para ver... Para ver a baixaria, né? Exatamente. Não era nem para ver porque as propostas, né? Mas para ver o que é que vai acontecer. Porque jogou uma cadeira. O que é que vai acontecer mais agora, pelo amor de Deus, né? Perguntar ao doutor Emílio, então, o que o Datena fez? Ele cometeu crime? Ele poderia ir para a cadeia? Não, agressão. Na seara eleitoral, não. Talvez alguma coisa de dano, etc. Na seara eleitoral não há crime, é conduta atípica que a gente chama no direito. Ou seja, conduta atípica. É então você pegar a cadeira agora, como a Valesca estava querendo, jogar aqui no Tiago, seria uma... Por isso que estamos numa distância segura e as cadeiras estão parafusadas agora. Não conte nada em off, não fale nada em off. Nossa senhora, meu Deus do céu. Conduta atípica. Atípica, Marcos, é o seguinte, é uma técnica legislativa do nosso direito de várias nações do mundo. Só é crime no nosso ordenamento jurídico aquilo que a lei disser que é crime. Está tipificado ali, tem um rol de crimes na justiça comum, contra a administração pública, na justiça eleitoral, etc. Então, realmente, na justiça eleitoral não há nunca uma previsão disso. Primeiro que eu acho que ninguém nunca pensou que pudesse mais. Exatamente. Mas eu queria fazer um registro à competência da Polícia Federal. São Paulo é craque em produzir várias coisas, inclusive fake news. Um tema bastante interessante. Eu cheguei atrasado, peço desculpas, porque eu tive uma ocorrência policial com a cliente e, enfim, mas está resolvido. Inteligência... A pessoa está presa, não, né? Não, está não. A inteligência artificial. Na verdade, a candidata vereadora, o marido dela foi votar, já tinham votado por ele. Inteligência artificial? Como é que conseguiu isso? Mesmo dizem que foi erro, não interessa pra gente, nós vamos apurar, vamos entrar com ação contra o TRE para ver se existem indícios, né, de materialidade do crime está ali. É gravíssimo isso. E existe indício de autoria. A autoridade policial que vai, se foi erro, se foi dolosamente, se não foi. Por isso que perguntam sobre a confiabilidade das urnas. Não há mais o que falar sobre isso. Está muito mais do que atestado. O que pode acontecer é isso. É erro humano ou alguém manipular, está fechando as urnas, não apareceu, tem uma abstenção grande, você fabricar gente para votar. Então, ou seja, onde tem biometria é diferente, porque a biometria é coletada e tal, mas onde não tem, você ainda pode cometer esse tipo de deslize. E aí a promotoria eleitoral, a juíza eleitoral, o juiz eleitoral da zona vai apurar se houve dolo, má intenção ou apenas erro funcional, que pode acontecer. Não é? Mas voltando aqui à inteligência artificial, que hoje ainda é muito pouco falada, mas lá atrás, vocês vão lembrar, telespectador que gosta de política, o Dória, que foi uma grande liderança que emergiu de São Paulo, da prefeitura, o governador, teve o uso de inteligência para montar... Publicitário, né? Publicitário, montar ele, na véspera das eleições, ele que demonstrava um cara com um casamento perfeito, uma família perfeita, montaram ele na cama com uma outra mulher que não fosse a dele. Aquele foi um estrago terrível e a Polícia Federal só conseguiu provar
a montagem um pouco mais de um ano, onde o desgaste já tinha sido feito. É irreparável um dano desse. Já no caso de São Paulo, imediatamente, em menos de uma hora, a Polícia Federal atestou a falsidade do laudo que um candidato colocou em relação ao outro. Que já é uma outra situação. Outra situação. Exatamente. Se pegou lá um laudo de um médico lá, que foi atribuído a um médico, sei lá, e se jogou na rede social dizendo que fulaninho... Mas a Polícia Federal respondeu imediatamente. Então, ou seja, de pronto foi configurada a fake news, quando no caso de Dória, por ser um pouco mais complicado, imagens, aquela tecnologia de inteligência artificial não era tão ainda propagada, a justiça eleitoral não tinha tantos robôs ainda, nesse sentido que o dano foi irreparável. Eu posso até fazer aqui uma ilação sobre o dano, inclusive, no casamento na Seara, inclusive no direito de família, né? O cara, né, fui eu, não fui. É muito complicado você, chama-se no direito de prova diabólica, né, Felipe? Você provar que não é você. Ô, Felipe, é o caso daquela temática alemã, de que você bate tanto numa mentira que ela vira verdade? Tem inclusive um filósofo alemão, me foge o nome dele agora, que ele diz, olha, enquanto a mentira já corria o mundo, a verdade está calçando os sapatos ainda. Então, depois do estrago todinho é que você vai restabelecer a verdade. E eis aí a importância da Justiça Eleitoral ter uma liberdade para normatizar, para fazer essas resoluções que ela tem feito. Por exemplo, a gente teve o caso agora recente das apostas eleitorais. Né? Começou a explodir no Brasil, que já existia antes, mas agora é mais profissional, a questão das apostas. Né? Vou casar tanto para o candidato ganhar através da bet tal. Isso chegou em grande intensidade no TSE, e a ministra, o Emílio acompanhou isso aí esses dias, a ministra Carmen a presidente, a Carmen Lúcia, ela chamou todos os presidentes dos TREs, inclusive a gente estava numa sessão que o presidente não pôde aparecer, porque ele foi para Brasília, né, e fez uma resolução proibindo, né, a questão da prática da aposta eleitoral e equiparando ao abuso de poder econômico. O candidato que for pego, ele recai no artigo 334 do Código Eleitoral, que leva até 6 meses de detenção. Então, são coisas que acontecem. Uma resposta muito forte e imediata. Isso, a Justiça Eleitoral tem esse poder. Exatamente. Diferentemente da Justiça Comum, que se demora muito mais. E a gente neste exato momento, só pegando um gancho do que foi falado com relação à inteligência artificial, nós estamos vivendo a pedra lascada da inteligência artificial. É uma coisa é o início de tudo. É o início. Daqui a 5 anos é inconcebível do que a gente consegue fazer. Então, se você for ver os vídeos que estão sendo gerados por inteligência artificial com a ultra realidade que é, você pode pegar uma imagem de qualquer um da gente aqui, fazer uma declaração que parece ultra realista, com um tom de voz, com os trejeitos de falar, isso na pedra lascada. Daqui a uns 5 anos... Como se teme, por exemplo, que alguém monte uma imagem de um presidente americano mandando jogar fazendo em tal qualquer lugar. Coisa. Imagina, já é um caso extremo, mas imagina no interior do estado da gente, que é um estado pobre, com pouco acesso à informação, o discernimento também já é um pouco mais fraquejado. Você pega um grande candidato, uma prefeitura, um governo, coloca uma fake news, ele falando com um fundo que é a casa dele, ou então com um fundo de uma prefeitura ou de um governo do estado, e solta nas redes sociais, solta no WhatsApp. Mas eu já vejo isso o tempo todo, já agora. Até jingle de campanha agora, aqui na TV, por exemplo, eles não estavam fazendo, você dá o tema, bota a letra lá e já aparece a música pronta. Com voz e tudo. Então, assim, um aplicativo. Daqui a pouco foi sumir apresentador, cantor. Eu descobri que eu não sou bom de operador de IA, porque eu fiz um lá em casa para minha filha. 7 anos, ela olhou e disse, isso não é papai não, não é papai não. Eu tentei fazer, ela não, foi da pedra, do início da pedra mesmo, nem lascada a minha pedra ainda. Era a sua pedra. Pois é, tem um aplicativo hoje que você só pergunta o que é que você quer, assunto e outro já... Tem. E assim, isso vai dar muita dor de cabeça para o TRE, para a Polícia Federal, para diversas outras coisas, porque a velocidade com que isso nasce, cresce, reproduz, e demora para morrer é muito grande. Mesmo com acontecendo a tratativa, dizer, não, isso não é fake news, eu recebi até hoje mesmo o caso do Marçal, no meu WhatsApp. Olha aqui, ou seja, já foi apurado, ele perdeu as redes sociais, derrubaram outras redes sociais, que também ele tem um poder de propagação muito grande. Em menos de uma hora foi detectado que o laudo era falso. Então foi muito rápido a resposta da autoridade policial. As pessoas continuam a divulgar, porque mesmo sabendo que é falso, talvez, se eu publicar aqui num grupo de 100 pessoas, 10 não conhecerem isso, eu já faço o estrago que eu quero. Aquelas 10 vão propagar mais. E aí você consegue um efeito cadeia muito grande. Tiago, falei que só para o telespectador entender o que está por trás disso.
Uma das coisas que medem o tamanho de uma empresa privada é seu faturamento. Na vida pública, os entes são medidos por orçamento, tá? O orçamento do governo de Pernambuco todo o estado de Pernambuco, para os 184 municípios, mais Fernando de Noronha, beira aí os 35 bilhões de reais. A capital de São Paulo, né, vai chegar em torno de 120 bi, né, nesse ano, só a capital. Então, ou seja, mais do que a Argentina, Chile, quase 5 vezes mais do que o estado de Pernambuco. É a terceira maior grandeza. O maior orçamento do Brasil, onde a gente vive, é nossa pátria mãe gentil. O segundo maior estado e o terceiro é a cidade de São Paulo. Então, ou seja, é impressionante o que está... Né, tem um outsider, ou seja, um cara fora da política querendo administrar uma grandeza dessa. Então a resposta foi muito rápido, ágil, tiraram as redes sociais dele, mas também em 3 horas já estava com 1 milhão e tanto. Aí realmente o cara é um fenômeno da internet. Então é preciso alertar, nem tudo que você consome da internet é bom, se presta para ser utilizado como informação para você escolher, você que ainda não votou, eleitor, eleitora, até essa hora, para fazer uma escolha para quem governar a sua cidade. Muito bem. Encerramos? Acho que ainda não, né? Tem aproveitar aqui e registrar aqui o carinho de muita gente aqui que está ligando, parabenizando aqui. Inclusive vários artistas também aqui do meio, né? Eu trabalho com segmento artístico, trabalho assim como também a Valesca, né? Recebe muitos artistas, cantores, cantoras. E eu também percebi muito, né? As ligações dos artistas, do meio artístico de modo geral, pedindo por fulano, por Beltrano, por ciclano. É aquela coisa da influência. Isso. E hoje a figura do influencer também na internet é uma coisa bem realista, né? O que é influência realmente? O que vem a ser? Na política ele existe de fato? Muita gente já está vendo ele. Tem o Nicolas também, que ele foi um dos mais votados, se não me engano, acho que foi o mais votado no Brasil. O federal mais votado no Brasil. No Brasil, exatamente. É uma pessoa que está lá, né, representando boa parte dessa nova geração. O presidente da Comissão de Educação da Câmara do Federal. Isso, exatamente. E houve muita polêmica sobre o nome dele, né, ter sido escolhido. Então, assim, você vê que diversos outsiders estão se lançando na questão política. Outros grandes influenciadores estão com o Marçal, já que a gente estava falando sobre ele, e ele derrubou a rede social, ele fez um vídeo e vários outros grandes influenciadores e pessoas pesadas no meio empresarial divulgando esse vídeo, dizendo, não, ele está sem rede social, mas ele pode usar a minha. E a gente está falando de pessoas que têm outros milhões e milhões e milhões de seguidores. Então, assim, é um modo operante diferente do que a gente estava acostumado há uns 10 anos. Eu lembro que numa eleição norte-americana, logo no começo, desde do Bush filho, veio o Obama e eles falavam que quem domina o meio de comunicação atual tende a se comunicar melhor com as pessoas. E aí isso foi o ex-Twitter, aí depois passou para o YouTube, aí veio agora o Instagram da vida, o Facebook também teve um papel fundamental em diversas eleições, tanto é que ele teve que ir para o Congresso norte-americano por conta do peso dele, ou seja, nós estamos vivendo a era, literalmente, da digitalização do conhecimento, da informação e da desinformação. Então, e a legislação, tudo muito rápido, né? De questões de saber tudo muito rápido e não se aprofundar nos assuntos. Gente, nosso tempo terminou. Terminou já. Mas a Ana Macário, ela está em Pojuca. Toda vez que eu vou terminar, alguém apareceu a Ana Macário. Ela tem informações da eleição na cidade de Pojuca. Ana Macário, pode falar, Aninha, pode falar. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, Marcos Silva. A movimentação aqui no centro de Ipojuca, na rua João Pessoa, é intensa por 2 razões. A primeira é que tem 2 sessões eleitorais, uma próxima da outra. Uma, a escola estadual, né, Domingos Albuquerque, e a escola também municipal Joaquim do Rego Cavalcante. E aí, também, uma outra razão é que os eleitores, alguns ainda não conseguiram votar, né, faltando a... Acabou. Deu um probleminha também aí na transmissão com a Ana Macário, né? Mas deu para ela conseguiu passar informações. Sim, que lá ainda também tudo transcorre de forma tranquila, mas a abstenção parece que essa eleição pode ser muito grande, né? É o que está se falando aí. Inclusive, hoje veio uns flashes de Caruaru dizendo que a votação estava muito baixa ainda para amanhã, né? Não sei se melhorou agora à tarde.
mas ele estava esperando uma abstenção maior no Agreste. Eu votei, como já falei com a Valesca aqui, 10 da manhã, e na minha sessão não tinha ninguém. Eu também fui o primeiro e único. Na minha eu fui o primeiro a votar quando cheguei. Também, já estava aberto há 1 hora e pouco já. Hoje, se você não votar, né, é uma obrigação para quem tem entre 18 e 70 anos. Se você não votar, se não justificar, tem que pagar uma multa. Aí a multa é R$3,50, né? Me parece que é isso, né? Então, lembrando que você pode justificar pelo próprio aplicativo. E hoje, mas aí se você realmente estiver fora. Né? Mas basta, por exemplo... Não é justificar, eu não quero votar, não. Você vai comer uma tapioca ali em Olinda. Tá aqui já, o localizador vê que você está fora do seu domicílio e está resolvido. Exatamente. Basta você ir ali vir aqui para Olinda. Você precisa liberar a localização. Exatamente. Tem que estar liberado a localização do seu aparelho. Eu estava no Rio, aí eu disse, filha, você vai votar como? Vai se justificar. Isso o que é isso? Você vai baixar. Aí baixou no sábado mesmo, ela baixou porque eu já não consigo baixar título, só até meia-noite. Aí ela estava ontem. Tá dando erro, eu disse isso ontem à noite. Tiffany, quando abrir... só pode a votação, abrir a eleição. No domingo. Aí hoje, 7 da manhã, continua dando erro. Eu disse, Tiffany, tem que esperar 8 da manhã para poder... Quando abrir as urnas, votar. Aí ela disse, não vai dar certo, isso vai dar errado. Eu vou ter que pagar multa. Aí eu prefiro pagar multa. Eu disse, não, tenha calma, vá tentando aí ao longo do dia. Aí daqui a pouco, 9 e pouco da manhã, ela conseguiu. Isso. E depois já li a informação, né, de que o e-título estava com dificuldade, as pessoas não conseguiam justificar. Muita gente. Reclamando, muita gente com acesso na plataforma. Então muita gente não estava querendo ir votar, estava justificando. Exatamente. Não é? Você tem 30 dias para justificar, na verdade, né? Tem 30 dias mesmo após a eleição. Para você fazer. O que é um absurdo que o eleitor não queira participar das decisões políticas administrativas, porque o eleitor mora no ente chamado município, né? A eleição da porta do esgoto na sua porta, da lâmpada de LED que queimou do poste da sua rua, do transporte, da falta de remédio da UPA, a eleição mais próxima do cidadão, né? Ao passo que a eleição presidencial, por exemplo, discute políticas públicas, inclusive, de relação com a economia exterior e tal, do mundo mais distante do dia a dia do cidadão. Enfim, é uma pena. Espero que essa abstenção não seja como todo mundo está esperando que seja. Eu quero crer que muita gente foi votar, mas como é muito rápido, apenas 5 números na primeira dos candidatos e 2 na segunda, a eleição fluiu mais. Mas, de fato, que a gente sempre via que o pessoal escolher votar logo cedo e depois ir para a praia, tomar uma gelada, aproveitar esse domingo, e eu não vi isso. Isso acontece. Não é, Valesca? Talvez o eleitor tenha enrolado a gente. Valesca, domingo, Valesca. Eu vou votar muito cedo. Aí levei a família toda para poder votar, mas aí, né? Só foi para eu trabalhar. Talvez o eleitor esteja enganando a gente, deixa para votar no final. Não sabe. Também, é verdade. Felipe, qual é a média de abstenção nas eleições? 20%, a depender 25%. Sim, 20% a 25% é a média histórica. Então, quase um quarto da população geralmente no Recife é isso aí. Então, acho que quem decide realmente, às vezes, a escolha de um presidente, de um governador, de um prefeito, acho que às vezes é 20% da população. Sim, no fim das contas, você está dizendo... Os votos válidos para aquele candidato que se elegeu. Então, 80% de repente nem queria aquele candidato. Mas os 20% foram lá. O sistema fez com que chegasse naquele. Mas ele vai governar para todo mundo. Isso é porque o cidadão tem que ter essa consciência. É verdade. Porque é muito difícil, né? Difícil. O entendimento fica bem complicado, né, minha gente? Muito bem. Saudando aqui nosso Pedro Paulo. A importância do programa Diálogo nessas eleições foi o tema desse debate, que contamos aqui com a presença ilustre do advogado criminalista Emílio Duarte, a quem queremos aqui agradecer sua participação, sua vinda até aqui para colaborar com esse debate. Obrigado. Eu agradeço, acompanhei ao longo desse ano a pré-campanha, os debates também de candidaturas, sempre Pedro Paulo com aquela coerência de sempre e um medo de alguma implicação errada da legislação eleitoral. Mas às vezes tirando leite de pedra. Isso. Porque às vezes tinha um candidato que não tinha, você esticava. É verdade. Mas ele sempre preocupado com respeito à legislação eleitoral. Eu quero dizer que eu posso garantir, não é, nessa 6ª eleição que estamos fazendo junto aqui, que a TV Nova é uma parceira da democracia brasileira, com um grande contributo de debates aí para a sociedade, fez o papel dela. Esse indivíduo olhou, não gostou, não quer votar, paciência, mas pode ter a convicção, vocês todos, que vocês fizeram um papel fundamental, uma das bases mais importantes da democracia brasileira. Maravilha. Tão açoitada, tão atacada ainda, mas infelizmente do processo. Estamos firmes e fortes e contamos sempre com o papel da imprensa. Muito obrigado. Obrigado. O Felipe Ferreira também, né, que veio aqui também, tirou um tempinho, deu um pulinho aqui, nem almoçou ainda, né? Rapaz, faz parte. Dia de eleição é assim, né? A gente
fica nesse corre-corre aí também para esclarecer a população o que é que acontece, quais são as funções dos candidatos que estão aí, né? Averiguar o cenário, o termômetro, isso é muito importante, a população sair de casa, ligar a televisão e ver, olha, tem gente ali que está falando o que está acontecendo, a gente está vendo o que está acontecendo na cidade. Informando. Olha, aconteceu isso, aquilo, o caminho para chegar lá na urna está tranquilo, isso é muito importante, né? Deixa a gente num papel importante. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. E Tiago Monteiro, economista. Sobrevivi. Sem cadeirada. Eu vou até ali falar com ele, pelo amor de Deus. Aquele negócio chato, né? Mas eu acho que para com isso, pelo amor. O Tiago é fisiculturista, é? Não, o bichão desse jeito saúde, querido. Imagina uma cadeirada desse camarada, né? Mas eu acho que eu não vou para o hospital dizendo que fraturei a costela. Para eu com acho que isso não Thiago, vai acontecer. pelo amor de Deus. Que coisa. Meu colega de academia, inclusive. Olha! Assíduo. Agora eu estou mais seguro, né? Quando chegou, eu fiquei mais tranquilo. Obrigada. Então encerramos esse assunto hoje e debatemos aí na próxima hora agora as mulheres e a política, Valesca. Pois é, assunto super importante, né? Muitas coisas pra gente falar, principalmente em relação a diferenças, né? Culturais, históricas, sociais, enfim, tem muita coisa pra gente conversar. Vamos pro intervalo então? Vamos. Beijo pra vocês. Intervalo, voltamos já. Eleições 2024, TV Nova de olho no voto.